Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Lopes e nós estamos aqui para a nossa segunda aula do curso de Cescente ao Vivo. Essa segunda aula, essa gravação não é a mesma aula que foi da ao vivo. Nós tivemos um problema com o nosso servidor de gravação e por isso a aula ao vivo deu um probleminha e não pôde ser gravada, né? A gente só descobriu infelizmente isso no final da aula, quando estava terminando, mas não tem problema. Toda vez que isso acontecer, eu volto aqui e gravo uma aula de novo para vocês e aí a gente começa uma aula, a gente bota uma aula parecida com a que foi ao vivo. Quem assistiu ao vivo assistiu, quem não assistiu vai ter a matéria lá de qualquer maneira, tá ok? Então vamos lá. Qual vai ser o intuito da nossa aula de hoje? O que nós vamos, primeiro, o que nós vimos na aula passada, né, na primeira aula? Na primeira aula, nós fizemos uma apresentação do curso, eu me apresentei como instrutor de vocês, né? A gente falou um pouquinho sobre a certificação Cescente, sobre a carreira da Cisco, sobre o CCNA Routing Suite e entramos na matéria. Então começamos o básico da matéria, explicamos o que é uma comunicação, quais os elementos da comunicação, como é dada a comunicação na rede através da segmentação dos dados e o que é um protocolo, né? Como funciona a questão da divisão da rede em camadas e os dois modelos de camadas que existem, o modelo de camada OSI e o modelo de camada TCP/IP, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula. Hoje, na nossa segunda aula, a gente vai começar a ver as duas camadas mais superiores do modelo OSI, do modelo TCP/IP e as 4 camadas superiores do modelo OSI, tá? Então a gente vai ver, a gente sempre vai estar fazendo uma analogia entre os dois modelos. Então vamos lá, aula 2, a gente vai falar sobre, deixa eu pegar uma canetinha aqui, a gente vai falar na aula 2 sobre, a gente vai descrever a camada de aplicação, tá? A gente vai descrever a camada de aplicação, sua função e importância nas redes. A gente vai falar sobre os principais protocolos da camada de aplicação. Então eu vou descrever alguns desses protocolos para vocês. A gente vai falar sobre a camada de transporte, sua função e importância nas redes. A camada de transporte é uma camada muito importante. E explicar o funcionamento dos dois principais protocolos da camada de transporte, que são o TCP e o DP. Tá? Então esse vai ser a nossa aula de hoje. Esse vai ser o intuito da nossa aula de hoje. Tá ok? Então a gente vai conversar aí nos próximos 1h20, 1h30 sobre esses assuntos. Tá? Lembrando que quem tiver dúvida, pessoal, principalmente a maioria das pessoas vão estar assistindo gravada a aula, né? Quem tiver dúvida, por favor, use o fórum de dúvida lá do nosso Moodle. Tá? No Moodle a gente tem o fórum de dúvida, cadastre a sua dúvida lá, que eu vou estar sempre olhando, vou estar sempre respondendo as dúvidas do pessoal lá. E quando você entrar, se tiver uma dúvida que você sabe responder, também pode interagir, pode responder, não tem problema nenhum. Porque aí eu aproveito e leio, se tiver que fazer algum apontamento, algum complemento, eu vou complementar, não precisa se preocupar. Tá? E aí as dúvidas depois vão ficar salvas lá para ajudar outros futuros colegas também. Então vamos lá. Então, a camada de aplicação é a camada onde nascem os dados. É a camada onde começa, existe uma interação entre o homem e a máquina. É nessa camada que estão os softwares que traduzem para nós, seres humanos, a linguagem de programação, a linguagem de máquina, os bits, né? Então, a camada de aplicação é a camada que faz a interação entre o homem e a máquina. Aqui, observem aqui, nós temos aqui, né, as pessoas e aqui embaixo os dispositivos, ou seja, as máquinas, né? Aqui tem um computador, aqui tem um palm top, né, um tablet, sei lá, e essa camada de aplicação é responsável por fazer essa interação entre as pessoas e as máquinas. E aí vamos falar um pouquinho sobre as camadas, né? O modelo OSI, como a gente viu na aula passada, ele é um modelo que ele é muito importante para os profissionais de rede hoje. Por quê? Porque ele é um modelo que ele serve como referência. Então a gente baseia os nossos estudos, a gente baseia nossa documentação da rede, nosso descritivo sobre a rede, tudo isso em função do modelo OSI. Enquanto que o modelo TCP/IP é o modelo usado na prática, é o modelo que a gente usa realmente, é o modelo que as máquinas usam, que os computadores usam, que as máquinas estão configuradas, que a maioria dos protocolos estão trabalhando no modelo TCP/IP. Então, é muito importante a gente estar sempre fazendo uma analogia entre eles.
E essa analogia funciona da seguinte maneira para a camada de aplicação. Quando a gente fala camada de aplicação, a gente está falando camada de aplicação do modelo TCP/IP, a gente está se referindo em 3 camadas do modelo OSI. A primeira delas é a própria camada de aplicação, depois a gente tem a camada de apresentação e, por final, a camada de sessão. São camadas, essas 3 camadas, a camada 5, 6 e 7 do modelo OSI, elas representam apenas a camada 4 do modelo TCP/IP, ou seja, a camada de aplicação. Tá? Então, tudo que é feito na camada de aplicação do modelo TCP/IP é dividido e bem discriminado em 3 camadas no modelo OSI. Lembrando que muitos dos protocolos que a gente trabalha, muitos dos protocolos que atendem a gente hoje, eles nasceram num contexto só para TCP/IP. Então, muitos deles não têm muito bem dividido dentro deles as funções da camada de apresentação e de sessão, certo? Muitos deles, essa divisão entre aplicação, apresentação e sessão fica meio obscura. A gente não consegue ver, não consegue entender direito isso. Tá? Mas, no caso da documentação da rede, a gente vê. Então, eu vou dar alguns exemplos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Tá? Quais os protocolos que agem na camada de aplicação, tanto do modelo OSI quanto do modelo TCP/IP? A gente tem os protocolos lá, o protocolo DNS, que é um protocolo de resolução de nome, a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. A gente tem o protocolo HTTP, a gente tem o protocolo SMTP, né? O HTTP é o protocolo para transporte de texto da internet, por onde navega os nossos www da vida. Tá? O SMTP, o POP e o IMAP são 3 protocolos distintos de transporte de e-mail. O SMTP age sempre em conjunto com o POP ou com o IMAP no nosso computador. Tá? O SMTP serve para transferir arquivos ou fazer upload de arquivo. A gente transfere o arquivo do nosso computador, o e-mail do nosso computador para o servidor. Então você usa o SMTP para isso. E o POP e o IMAP são 2 protocolos de download de arquivo, ou seja, para buscar lá no servidor o arquivo. A gente tem o protocolo DHCP e o protocolo FTP. Tá? De transferência de arquivo e de endereçamento de host. Então a gente tem todos esses protocolos agindo na camada de aplicação, tanto de um modelo quanto de outro. E a camada de aplicação, ela se preocupa com o usuário final. Então ela se preocupa com o usuário do computador. Ela transforma os dados num dados legíveis para o nosso usuário final, para o nosso cliente. Né? E a camada de sessão e de apresentação? Bom, a camada de apresentação ela tem 3 funções principais. Ela codifica a conversa, ela compacta os dados e ela criptografa os dados da transmissão e decriptografa do outro lado. Então ela vai codificar e decodificar, tá? Ela vai compactar os dados e ela vai criptografar os dados para a transmissão. Então essas são as 3 funções da camada de apresentação. Na verdade, a camada de apresentação ela se preocupa dos dados virem como dados, como uma coisa não legível, e como ele vai ser passado para cima para a camada de aplicação para ser alguma coisa legível para o usuário. Vou dar um exemplo disso. São os arquivos, são os compactadores de arquivos de mídia. JPEG, GIF. Eles pegam uma foto e transformam aquela foto num dado. Depois a foto tem que ser, de um lado de lá, tem que ser transformada de novo em foto. Né? Quem é responsável por isso são justamente esses formatos de mídia, que é o JPEG, que é o GIF, que é o MP4, MP3, se for um áudio, se for um vídeo. Então, o QuickTime... Né? Então, assim, são formatos de mídia diferentes, são formatos de arquivo diferentes que agem na camada de apresentação. A camada ESC, a tabela ESC, né, dos caracteres. Então, tudo isso age na camada de apresentação. E a camada de sessão? Ela é responsável por quê? Né? Ela cria e mantém diálogos entre a aplicação e a origem de destino. Como ela diz, ela cria uma sessão. Ela estabelece uma sessão e ela faz com que a aplicação de um lado se comunique com a aplicação de outro. Veja bem, a gente vai falar daqui a pouco sobre a camada de transporte. Eu vou falar que a camada de transporte também é responsável por estabelecer uma sessão. Só que eu já queria que vocês começassem a visualizar a diferença entre a sessão
que a gente estabelece na camada de seção ou na camada de aplicação, né? Na subcamada seção, e a seção estabelecida na camada de transporte. Na camada de seção, eu estou falando na camada de seção, estou falando de estabelecer uma comunicação, estabelecer um diálogo de um aplicativo para o outro aplicativo. Ele não se preocupa com a rede, com o tipo de mídia, com quem está transportando, com o tamanho de arquivo para a rede transportar. Ele não se preocupa com o tipo de dispositivo que está rodando. Ele não se preocupa com nada disso. Ele simplesmente se preocupa mídia a mídia. Ou seja, aplicativo a aplicativo. Eu tenho um browser de um lado e um browser do outro. Eles vão se comunicar para poder trocar informações. Ou eu tenho um Skype de um lado e um Skype de outro. A camada de seção faz com que o Skype da máquina A fale com o Skype da máquina B. Não se preocupa com a transferência dos dados pela rede, e sim de aplicativo para aplicativo. Ela sabe que é um Skype de um lado e um Skype de outro. Tá? Ela manipula a troca de informação para iniciar diálogos e manter ativo e reiniciar, caso necessário. Então, sempre de um aplicativo para o outro. Ela que manipula essa troca de informações para fazer com que eles comecem a conversar. Ah, eu sou um Skype número tal, você é o Skype número tal, a gente pede autorização, se conecta, vai ser som, vai ser vídeo, vai ser só chat, como é que vai ser e tal. É ele que é responsável por fazer toda essa negociação inicial, esse diálogo inicial para fazer com que os dois lados consigam se falar, certo? Então, camada de apresentação e de sessão. A camada de sessão e de apresentação, como eu falei, ela fica meio obscura, essa divisão, e na maioria dos protocolos que a gente trabalha hoje na camada de aplicação do modelo TCP/IP, porque foram protocolos criados e pensados para o modelo TCP/IP e não para o modelo OSI. Então ninguém fez essa divisão de como funciona nas outras camadas. E aí a gente vai começar a ver alguns dos serviços da camada de aplicação, né, e seus principais protocolos. Tá? A gente vai começar a ver esses serviços e seus principais protocolos. Então, como é que a gente vai ver esses serviços? Né? Eu vou dizer que a gente tem um desenho aqui com vários servidores, né? E aí aqui embaixo a gente tem os serviços. Né? E eu vou explicar um pouquinho cada um deles para a gente. Tá? Primeiro servidor que a gente tem é o servidor DNS. O servidor DNS ele é responsável Domain Name Serve. Então, para que serve isso? Ele é um sistema de resolução de nome. Né? Ele é um sistema de resolução de nome. Nós não conhecemos muito bem, nós não guardamos muito bem número, essa é a verdade. Né? O ser humano não guarda muito bem número. Só que todo site na internet ele é um nome, mas ele também é um número. Na verdade, ele é um número. Né? Nós chamamos ele por um nome para ficar fácil da gente guardar. Mas quando eu entro lá no www.cisco.com, eu não estou acessando o www.cisco.com, estou acessando um IP, o IP é número tal. Só que a gente não grava esse IP. A gente não sabe que IP é esse que a gente tá acessando. Né? A gente nem precisa se preocupar com isso. Para isso, a gente só grava que o www.cisco.com acessa o site da Cisco, certo? Por quê? Porque existe um serviço chamado DNS que toda vez que eu digito no meu navegador www.cisco.com, ele vai num servidor DNS, descobre qual o IP que está atrelado a esse nome, e tem que ser único no mundo, ou seja, esse nome não pode pertencer a mais de uma pessoa. Por isso que existe o famoso registro de site. Né? Então, o www.academiadoip.com.br é um site único, é só nosso. Como o academiadoip.com também, direciona para o mesmo site. Fomos nós que fizemos isso, ou seja, os dois têm o mesmo IP, porque direcionam para o mesmo servidor. Certo? Então, quando você digita isso, quando você vai lá e coloca o www.academiadoip, você vai estar resolvendo o nome Academia do IP para o nosso número do nosso IP. E quem resolve isso é o protocolo de servidor DNS. Lembra que quando a gente configura nossa máquina, quando a gente vai lá e configura o IP da nossa máquina estaticamente, né, a gente vai configurar um IP estático, quais são os 3 atributos que a gente coloca no computador? A gente coloca o IP,
a máscara de rede. A gente coloca também o gateway, que é o portão, a porta de saída, é como a gente vai fazer para se transportar para fora da rede, vai ser através daquele gateway. E por último, o servidor DNS. O servidor DNS é o cara que vai resolver os nomes. Então a máquina sempre vai buscar primeiro dentro dela, para ver se ela já tem aquele IP, porque uma vez que ela acesse aquele site, ela passou a ter aquele IP registrado dentro dela. Se ela não tem aquele IP dentro dela, guardado dentro dela, ela vai buscar nesse servidor DNS que está registrado antes, ok? Depois, o próximo serviço que a gente vai ver é o serviço Telnet. O serviço Telnet é um serviço de acesso remoto. Então, eu estou aqui no meu host, eu vou fazer um desenhozinho aqui, deixa eu pegar aqui uma canetinha de outra cor, deixa eu pegar uma cor aqui, desenhar de azul escuro aqui, né? Então, eu tenho aqui o meu host, fazer aqui um computadorzinho para mim, ó. Não sou muito bom de desenho, não. Se eu fosse bom de desenho, eu não era de rede, né? Esse aqui é meu teclado. E aqui um mousezinho, né? Tá lá. E ele tá ligado aqui no meu PC. No meu roteador. E aí eu uso o protocolo de Telnet. Eu uso o protocolo de Telnet para fazer um acesso remoto ao roteador. Com esse acesso remoto, eu controlo o roteador. Porque o roteador ele é como se fosse um computador. Ele tem todas as peças do computador, só que ele não tem um monitor, ele não tem uma saída para monitor. Então a gente tem que fazer o acesso de alguma forma. Pode ser através de um cabo de console ou pode ser através de um acesso remoto usando o Telnet. O Telnet ele não é mais o protocolo mais recomendado. O protocolo mais recomendado hoje é um protocolo chamado SSH, né? Security Shell. Tá? Porque o Telnet é texto aberto, ele é um protocolo mais simples, ele é um protocolo que não criptografa nada, então ele é um risco à segurança. Enquanto o SSH não, o SSH é um protocolo bem seguro. Então hoje o recomendado é usar o SSH, mas o Telnet também vai servir. A gente vai começar o nosso curso usando bastante o protocolo Telnet, tá? Principalmente lá no capítulo 7, a aula 7 é a aula onde a gente vai começar a fazer nossos laboratórios, basicamente. Então até a aula 6 a gente praticamente só vai tratar de teoria, não tem jeito. A certificação CCENT quanto a CCNA é uma certificação bem teórica. A gente tem que tratar um pouquinho de teoria. Eu não consigo entender alguns cursos que falam que são 100% prático, porque não tem como ser 100% prático para passar na prova de certificação CCENT e CCNA. Tá? Sendo bem honesto para vocês, a prova é bem teórica. Tá? Mas cai alguns laboratórios e por isso a gente vai estudar e vai aprender alguns laboratórios. Além disso, o curso não é só para você passar. O nosso objetivo principal é esse, mas você tem que aprender sobre os protocolos, aprender sobre as coisas e aprender as configurações. Não tem jeito, para aprender a configuração só configurando. Então, a partir da aula 7, a gente vai começar a configurar e a gente usa bastante esse protocolo Telnet. A gente tem um servidor de e-mail. O servidor de e-mail, como eu falei lá atrás, a gente tem 3 protocolos que agem no servidor de e-mail. O SMTP, a gente tem o POP, ó, tá aqui, ó. Eu não vou nem escrever, ó, tá aqui, ó. SMTP, o POP, e a gente tem mais um chamado IMAP. Tá? A gente tem o IMAP, tá? Que também é um protocolo de transferência de e-mail. O SMTP serve para fazer a transferência, o upload, o transporte da minha máquina para o servidor e de um servidor para o outro, certo? Beleza. Mas qual a diferença entre o POP e o IMAP? O POP e o IMAP, os dois servem para download, os dois servem para eu ir lá no servidor e verificar se tem e-mail na minha caixa postal do servidor e baixar. Então eles só servem quando eu estou usando um software local na minha máquina, certo? Então eles só servem quando eu estou usando um Outlook, Thunderbird, Firebird, todos esses softwarezinhos de e-mail que a gente usa aí para quando a gente quer instalar um e-mail na nossa máquina e não quer instalar apagar aqui tudo que eu escrevi, né? E não quer utilizar o nosso e não quer usar o webmail. Tá? Aqui é o Gmail, o Hotmail, são e-mails
que são webmail. Eu não tenho um software instalado na minha máquina, então eu acesso o meu servidor de e-mail através do HTTP, certo? É um serviço web. E a transferência de arquivos só é utilizada o SMTP, certo, pessoal? Então esse é o nosso servidor de e-mail. E o servidor DHCP. Desse servidor DHCP, como eu falei lá atrás, na hora do servidor DNS, tem alguns parâmetros que a máquina tem que ter para ela funcionar bem. Né? Esses parâmetros podem ser configurados estaticamente, ou seja, eu vou lá e configuro como administrador tudo manualmente, ou eu posso configurar um servidor e ele vai transferir isso tudo para mim. É um servidor que faz uma... Ele dinamicamente ele endereça um host. Esse servidor é o DHCP. A gente vai ter uma aula onde a gente vai falar bastante sobre ele, vai aprender a configurar inclusive um roteador Cisco como sendo um servidor DHCP. O servidor web é o servidor onde fica lá o nosso HTTP, que é usado para transportar o HTML, que é o www, né, a linguagem de programação do www. E o servidor FTP é um File Transfer Protocol, é um protocolo de transferência de arquivo. Certo? Então a gente tem todos esses protocolos aqui que agem. Alexandre, são só esses? Não, tem bastante, tem muitos outros protocolos na camada de aplicação, e muitos softwares que agem na camada de aplicação. Cada dia aparece um novo, cada dia aparece um diferente, né? Ele na verdade, é a ponta final de toda a comunicação, é a pontinha do iceberg. Não tem quando você está navegando, quando você vê um filme, alguém navegando e vê um iceberg, uma pontinha para o lado de fora e fala, nossa, aquele iceberg é pequenininho e para baixo ele é um monstro. A nossa comunicação de rede é assim. O que a gente vê, o browser lá é a pontinha do iceberg. Para baixo, para os níveis mais baixos, a gente tem muita coisa para aprender. E é o que a gente vai fazer. A gente vai estudar todos esses serviços aí, vai estudar bastante como funciona essa comunicação na rede. Mas a rede para funcionar, eu falei o tempo inteiro sobre servidor, e ela tem a camada de aplicação, ela distingue as suas aplicações em dois tipos: as aplicações ponto a ponto e as aplicações cliente-servidor. Então, antes da gente entender, antes da gente seguir com o nosso estudo, seguir com o nosso curso, a gente vai ter que entender um pouquinho o que é a aplicação ponto a ponto, e para isso a gente vai ter que aprender, porque existe a rede ponto a ponto e a aplicação ponto a ponto. Então a gente tem que entender a diferença entre elas. A rede ponto a ponto está descrita aqui no meu... eu tenho aqui um organograma, aqui, uma topologiazinha aqui, e nessa topologia eu tenho uma rede ponto a ponto. Eu tenho dois computadores, um switch e uma impressora. Tá? E aí esses computadores a gente chama aqui de ponto 1 e ponto 2, é Peer 1 e Peer 2, que é o famoso peer-to-peer, ou né, P2P. Esse ponto 1 e ponto 2, o ponto 1, que é o ponto a ponto, ou seja, o ponto 1, ele é cliente de impressão, porque ele não tem nenhuma impressora. Quando ele quer imprimir, ele tem que usar os serviços do 2. Então ele é cliente de impressão, mas ao mesmo tempo ele guarda os arquivos importantes da rede. Então quando o 2 precisa de um arquivo importante, vai nele buscar. Então ele é cliente e ao mesmo tempo é servidor. Ele é cliente de impressão e servidor de arquivo, certo? Ao mesmo tempo, o ponto 2 ele é servidor de impressão, mas é cliente de arquivo. Então a gente tem esses dois pontos na rede, os dois são cliente e os dois são servidor, às vezes até simultaneamente, tá? Isso é uma rede ponto a ponto. E o aplicação ponto a ponto? A aplicação ponto a ponto não tem nada a ver com o organograma da rede, com a topologia da rede. Às vezes a topologia da rede é uma rede completamente cliente-servidor. Mas o aplicativo forma uma rede ponto a ponto para fazer uma aplicação ponto a ponto. Vou dar um exemplo disso. Um chat, um bate-papo online. Eu estou aqui no Brasil, aqui em Niterói, sentado, e aí eu tenho uma prima que mora no Havaí, nos Estados Unidos. Ela está lá no Havaí, sentada na mesa dela. Qual a topologia de rede que está entre nós dois? É uma nuvem, né? A gente não tem nem como descrever que topologia é essa. É uma nuvem. Ou seja, não é uma topologia ponto a ponto.
mas nós estamos numa aplicação ponto a ponto. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o meu aplicativo é cliente dela quando está recebendo a imagem dela, o texto dela é servidor quando está passando para ela o bate-papo. O WhatsApp, né? O WhatsApp é isso. Você está no celular, você está falando com uma pessoa e está conversando com ela no chat online o tempo inteirinho, via internet, né? E isso, você está numa aplicação ponto a ponto, mas a sua rede não é uma rede ponto a ponto. E aí a gente tem as aplicações ponto a ponto aqui, com aplicações P2P, cada computador de rede que está executando a aplicação pode atuar como cliente e servidor para os outros computadores da rede. Quer ver em outras aplicações que estão bem comuns ponto a ponto? Emule, Eduque, Emule, Shariaz, BitTorrent, eu uso o Torrent, tá? Bitcoin, Lionshare e muitos outros que existem por aí. São softwares que a gente usa para, por exemplo, baixar filme online. Baixar filme para a gente assistir, né? Então eu faço download de um filme e é da seguinte maneira: eu tenho lá um filme, né? Aí esse filme tem um determinado tamanho, ele é todo dividido em vários pedacinhos e o meu computador, para baixar ele o mais rápido possível, ele tenta pegar cada pedacinho desse aqui num servidor diferente para ser muito rápido. Então eu tenho aqui, esse aqui é o meu computador, tá? Esse aqui é o meu computador e aí eu tenho aqui, ó, vários outros computadores. Todos fazem, eu faço uma conexão com eles e todos começam a me transmitir simultaneamente, cada um pedaço diferente. Nesse momento, o meu computador começa a receber. A partir do momento que o meu computador tem um pedaço desse inteiro, o primeiro pedacinho inteiro chegou no meu computador, eu já começo também a transmitir para outro. E aí eu sou cliente e servidor ao mesmo tempo. Eu estou transmitindo, eu estou recebendo, eu estou gerenciando tudo isso e tudo ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos assim que funciona essa aplicação cliente-servidor. E eles usam muito um protocolo chamado GNU-Tela. Tá? GNU-Tela, que é um protocolo que permite que as pessoas compartilhem arquivos em seus próprios discos rígidos. Então, está no meu disco rígido, o filme está naquela pasta onde eu permiti que eu posso compartilhar tudo que está nela. E aí o meu cliente começa a baixar de mim todos os filmes que eu tenho no meu servidor. Ele pode ir lá e fazer tranquilamente todo esse download. Certo? O outro modelo que nós temos, pessoal, é o modelo cliente-servidor. No modelo cliente-servidor é o modelo como que funciona na internet hoje. O modelo que funciona na internet hoje é o modelo cliente-servidor, onde eu tenho os servidores da web, que são servidores FTP, servidores HTTP, na sua grande maioria, HTTPS, servidores SMTP, POP, MAP, que são os servidores de e-mail, servidores DNS. Então são servidores e eu tenho os clientes do outro lado, que são os nossos computadores, certo? E aí, cada cliente desse, quando quer baixar um dado com o servidor, ele solicita ao servidor esse dado e faz um download desse dado para o servidor. Então, o servidor tem os arquivos de uma página web, por exemplo. Eu vou lá e solicito a ele, poxa, eu queria acessar o www.academiadoip.com.br. Aí o servidor me manda, eu faço um download de todos aqueles arquivos que estão lá, que juntos, compactos, formam o site www.academiadoip.com.br. Certo? Então, quando eu estou buscando no servidor, eu estou fazendo download. E quando eu estou enviando para um servidor, eu estou fazendo um upload. Por quê? Porque a comunicação, principalmente a comunicação TCP, que a gente vai ver a seguida, ainda nessa aula, a gente vê que a comunicação TCP ela necessita o tempo inteiro de uploads. Às vezes uploads pequenos de confirmação, mas uploads, ou seja, eu mandando alguma coisa para o servidor. Então eu estabeleço uma comunicação com o meu servidor e ele começa a me mandar arquivo. De vez em quando eu tenho que mandar algumas confirmações, algumas coisas para ele. E isso é o upload. Ou quando eu quero, por exemplo, existe um servidor FTP e eu quero mandar um arquivo meu para guardar lá. É um download, um upload. Vou subir um vídeo para o YouTube, é um upload. Tem o servidor do YouTube lá e eu estou subindo vídeo.
Vou dar um outro exemplo aqui, o Dropbox. O Dropbox nada mais é do que o tempo inteiro a gente fazia aquela troca, a gente fazia o upload para o Dropbox dos arquivos que estão na nossa máquina. Criei um arquivo, salvei na minha pasta do Dropbox local no meu computador. Aí o Dropbox atualiza e sincroniza ela com o computador, certo? Então, o modelo cliente-servidor é um modelo muito importante, é um modelo que existe hoje na internet. Então, download é quando eu estou pegando no servidor e upload quando eu estou mandando para o servidor, né? Os recursos são armazenados no servidor. Um cliente é uma combinação de hardware e software que as pessoas usem diretamente. Então, o meu celular é um cliente, o meu telefone VoIP é um cliente, o meu computador aqui que eu estou usando é um cliente. Então, tudo isso é um cliente. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a camada de aplicação. A gente vai ter um material de apoio lá para vocês lerem um pouquinho mais sobre a camada de aplicação, sobre os protocolos, mas a gente tratou dos principais assuntos da camada de aplicação. Então, nós vamos agora, sempre, como eu falei, essas aulas vão ser divididas em 2 ou 3 vídeos. Esse a gente vai dividir em 2. O primeiro a gente vai falar da camada de aplicação, o segundo a gente vai falar da camada de transporte. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tenham, fórum de dúvidas, ok? Então aguardo vocês já no próximo vídeo. A gente já começa o próximo vídeo.